Então, dando continuidade aqui à nossa série de santos católicos, nós vamos falar hoje sobre Santa Cecília. Das santas da Igreja Católica, vamos dizer assim, a que mais tem basílicas em Roma. Ela também é uma das santas mais veneradas da Idade Média. Santa Cecília foi a primeira santa encontrada com o corpo incorrupto, certo? Incorrupto no sentido de que não desintegrou, não apodreceu. Então, em 1599, ela foi retirada lá do seu esquife, mesmo após vários séculos para a morte. Vamos falar aqui da Santa Cecília Padroeira. Santa Cecília é a santa padroeira dos músicos e da música sacra. Mas de onde vem isso? Então, dizem que ela, pouco antes de morrer, teria cantado a Deus, um louvor a Deus. Ela nasceu em 180 depois de Cristo, em Roma, na Itália. E ela morreu em 22 de novembro de 230 depois de Cristo, na Sicília. A sua festa litúrgica é celebrada, portanto, no dia 22 de novembro. Ela também é padroeira dos poetas da Sicília e também padroeira do Haiti. Vamos falar aqui, dando um pouco de continuidade para a biografia de Santa Cecília. Infelizmente, não se tem muitas informações, porque é muito antigo, né? No começo da era cristã. Então não se tem muitas informações sobre a sua vida. Contudo, as escavações arqueológicas não deixam dúvida sobre a sua existência. Mas o que sabemos da sua história só foi registrado no século V, na narrativa da Paixão de Santa Cecília. Um escultor chamado Stefano Maderno, né, que nasceu em Bissone, em Lugano, e morreu em Roma, ele foi um restaurador lombardo que trabalhou. Quando ele viu o corpo incorrupto de Santa Cecília, ele gravou aquilo na sua mente, mentalizou. E só com essa mentalização, porque logo depois o corpo se decompôs. Afinal de contas, eram muitos séculos, né? 1000 e tantos anos, 1500 e tantos anos. Mas ele mentalizou e fez umas peças finíssimas, uma escultura belíssima de Santa Cecília. Eu vou mostrar aí a foto, em mármore finíssimo, né? Então, voltando aqui para a biografia. Segundo o relato da Paixão de Santa Cecília, ela seria de uma família nobre romana, dos Metellos, né? Filha de um senador romano. Era cristã, né? Desde a sua infância. Ela foi dada, como era costume naquela época, em casamento, contra a sua vontade, a um jovem chamado Valeriano. E certo dia, quando ela estava a sós com esse Valeriano, que era seu noivo, ela disse para ele com toda a calma do mundo, mas com uma firmeza incrível: Valeriano, acho-me sob a proteção direta de um anjo que me defende e guarda a minha virgindade. Não queiras, portanto, fazer coisa alguma contra mim, o que provocaria a ira de Deus contra ti. Com essas palavras, que para um pagão são incompreensíveis, Cecília declarou então que era uma cristã e que estava obrigada, devido ao voto que tinha feito a Deus, que guardaria a sua pureza virginal. E Cecília disse também que a fidelidade ao voto trazia a bênção e que a violação desse voto traria o castigo de Deus. E por obra do Espírito Santo, a gente sabe como é que isso funciona. Valeriano, assim, entre aspas, vivamente impressionado com essas declarações da noiva, ele respeitou-lhe a virgindade, além de converter-se e receber o seu batismo naquela mesma noite. O Valeriano então relatou para um irmão dele, chamado Tibúrcio, o que tinha se passado e conseguiu que também o Tibúrcio se tornasse cristão. Só para um breve parênteses aqui, outra santa católica que também escolheu morrer para não perder a sua pureza
a sua pureza virginal foi Santa Maria Gorete, tá? Pois vou ter uma foto da Santa Maria Gorete aí. Então, voltando aqui ao assunto. O prefeito de Roma, chamado Túrcio Almáquios, ao saber da conversão dos irmãos Valeriano e Tibúrcio, que eram nobres e tal, exigiu lá num tribunal que eles deixassem a religião que tinham abraçado, sob pena de ter que responder com a vida. Mas diante da recusa dos dois, uma recusa formal, peremptória, certo? Eles foram condenados à morte e foram decapitados. E olha, veja bem que Santa Cecília também teve que comparecer na presença do juiz, e antes de tudo ela foi intimada a revelar onde estavam escondidos os tesouros dos dois irmãos condenados à morte. Na verdade, estavam querendo mesmo era dinheiro. Então, a Cecília ali, na dela, respondeu que esses tesouros estavam muito bem guardados. Ah, mas onde? Não sei o que, tão bem guardados. Mas diga aí, assim, que ela, interiormente sorrindo, ela não deixou que o juiz tirano percebesse que esses tesouros já tinham sido distribuídos aos pobres. Pronto, está lá, bem guardado com os pobres, dando comida para eles. Pronto. Ah, não sei o que, não. A mesma coisa fez a irmã Dulce, distribuiu as galinhas lá, todo mundo para comer galinha. Pronto. Então, veja só, o prefeito Almáquio, mais tarde, foi informado desse fato e ficou muitíssimo furioso, bravo, danado, e ordenou que Cecília também fosse levada ao templo e que fosse obrigada a render homenagem aos deuses lá dos romanos, né? Mas enquanto ela era levada ao lugar desses deuses lá, né, falou com tanta convicção aos soldados que estavam escoltando ela, que até esses soldados viraram cristãos também. E eles se declararam a favor e prometeram com uma convicção incrível que também não iam mais prestar culto a esses deuses pagãos aí. Então, o prefeito Túrcio Almáquios, né, vendo novamente frustrada a sua estratégia, deu ordem para que Cecília fosse trancada numa instalação balneária, certo, do seu próprio palacete, e que fosse asfixiada pelos vapores de água. Esse balneário lá soltava um vapor, que aquilo ali, com o tempo, se a pessoa não saísse, morria asfixiada. Mas só que Cecília teria sido protegida milagrosamente, e com a temperatura muito elevada, ela não foi afetada em nada. Pelo contrário, estava cantando. Então, segundo outras versões, a santa foi posta em um banho de água fervente, do qual ela teria saído também ilesa. Aquilo não lhe afetou em nada a sua pele. O tal prefeito foi mais radical ainda e recorreu à pena de morte. E o carrasco, o verdugo, lançou sobre Cecília 3 golpes da cabeça para tentar separar a cabeça do tronco. Então, Cecília, que estava mortalmente ferida, estava ainda viva. Permaneceu viva por mais 2 dias e 2 noites. Praticamente com a cabeça separada do corpo só por uma pelezinha. E naquele momento, já sem força, sem sangue, tudo caiu e ficou no chão ali. 2 dias e 2 noites. E aos cristãos que vinham visitá-la, ela dava ainda conselhos, né, caridosos. E ao Papa, ela entregou todos os seus bens, com o pedido de que fossem distribuídos entre os pobres. Coisa de São Francisco, coisa que Jesus pediu para o jovem rico. Veja bem que ainda assim, ela não teve tempo de pedir que a sua casa fosse transformada numa igreja. E isso foi feito depois da sua morte. Gente, tudo isso aconteceu no pontificado do Papa Urbano I. E durante o Império, né, essas coisas aconteceram no Império de Alexandre Severo. Vou falar aqui um pouquinho sobre o post-mortem de Santa Cecília. Cecília foi posta numa catacumba de São Calixto, ou seja, na Basílica de Santa Cecília e Trastevere, em Roma, na Itália. As diversas invasões
dos godos e lombardos. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente o que são essa gente, né? Fizeram com que os papas trasladassem relíquias de santos para as igrejas de Roma e ficaram ali. E muitas delas foram parar nessas catacumbas, certo? Eu falei aí dos godos. Os godos eram um povo germânico, hoje Alemanha, né? Originário de regiões meridionais da Escandinávia. E os lombardos eram um povo também germânico que colonizou o Vale do Danúbio e invadiu a Itália bizantina no século VI, ou seja, 500 e pouco. O corpo de Santa Cecília ficou escondido por muito tempo, sem que se soubesse o jazigo, onde estava o corpo dela. Mas uma aparição que teve o Papa Pascoal I, né, lá em 800 e pouco, ou seja, quase 600 anos depois, e esse Papa Pascoal I era um devoto muito grande de Santa Cecília, essa Santa Cecília que era invocada como a Virgem Cecília, que trazia sempre em seu coração o Evangelho de Cristo. Então, por conta dessa aparição, veio à luz qual o local desse jazigo. Foram lá e o corpo foi encontrado intacto e na mesma posição em que ele foi enterrado, ou colocado nessa catacumba, né? O esquife, que é um caixão, né, estava no ataúde de mármore, que hoje a gente conhece como altar de Santa Cecília. Ao lado de Cecília estavam também os corpos de Valeriano, que era o seu noivo, Tibúrcio, que era o seu irmão, e Máximo. Em 1599, por ordem do cardeal Sfondrati, foi aberto o seu túmulo. 1599, ou seja, quase 700 anos. O corpo ainda estava naquela mesma posição que foi descrita pelo Papa Pascoal I. Escultor Stefano Maderno, né, viu aquilo, como eu já disse, mentalizou e tal, e reproduziu tudo aquilo num finíssimo mármore e em tamanho natural. E ficou lá até hoje, nós temos essa belíssima escultura. E por que ele mentalizou? Porque ele teve pouco tempo, pois esse corpo que estava incorrupto, logo que ele foi tirado do esquife, ele rapidamente se desintegrou. Então, a igreja ocidental e a igreja oriental têm grande veneração pela Marte, né? Santa Cecília, cujo nome figura no cânon da missa. Falando aqui rapidamente sobre as catacumbas de Roma, né? O corpo de Santa Cecília foi o primeiro a ser encontrado, né, incorrupto, como eu já disse, em toda a história da igreja. E antes não tinha isso. Depois teve vários, né? Como eu disse, esse corpo foi localizado e preservado e estava coberto por uma túnica de ouro. Hoje existe uma representação fiel, como eu disse, que foi esculpida pelo Stefano Maderno. Entendamos que durante a perseguição romana, os cristãos costumavam enterrar seus parentes e amigos mortos em catacumbas, para fugir da fúria dos romanos, que não queriam esse negócio não. Então, no aniversário das suas mortes, seus parentes vinham, entravam nas catacumbas lá e visitavam os restos mortais. Porém, com o tempo, os desmoronamentos, né, representavam um perigo cada vez maior para esses visitantes. Então, essas catacumbas foram deixadas lá de lado, por causa do risco de delas desmoronarem. A sua localização exata, devido ao tempo, foi até esquecida. Em 31 de maio de 1578, encontraram uma dessas catacumbas enquanto estavam escavando uma pedra vulcânica, né, conhecida hoje como Puzzolana, que lá na Via Salaria Nova. E essa descoberta revelou esses sarcófagos com inscrições, pinturas e cenas do Antigo e do Novo Testamento. E isso causou uma sensação imensa, né, em Roma. Mas o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi a descoberta da capela onde foram sepultados 9 papas dos séculos 3 e 4. E olha que nessa época o Papa era Pio IX.
Quando ele foi informado dessa descoberta, ele foi rapidamente visitar as catacumbas. E essa visita se deu em 11 de maio de 1854. O De Rossi, que foi a pessoa contratada para cuidar dessa área arqueológica da igreja, foi perguntada pelo Papa Pio IX. Então, estas são realmente as lápides dos primeiros sucessores de Pedro, as tumbas de meus predecessores que agora descansam aqui? E aí o De Rossi contou que naquele momento o Papa caiu de joelhos chorando e começou a rezar. E esse De Rossi, ele nunca imaginou que sua descoberta seria a primeira de uma longa lista de achados de grande valor para os católicos. Hoje é uma experiência incrível caminhar por esses túneis subterrâneos mal iluminados, onde os cristãos antigos levavam os corpos dos seus mortos e sepultavam entre uma multidão de mártires. É isso, irmão. É uma história emocionante. Também é um relato bastante reduzido de Santa Cecília, para que o vídeo não fique muito longo. Os músicos amam Santa Cecília e pedem a sua proteção e a sua inspiração. Tá certo? Pois até mais, fique com Deus.